tenho certeza que a maioria das pessoas já te conhece, mas como essa live vai ficar gravada depois, obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar mais uma vez. Fazia um tempinho que a gente não Pois conversava, né? é, né? Muito E aí trabalho, apresente né, Ícaro? Graças a demais, Deus. demais. O Graças a livro, Deus. né, que você escreveu para mim, aqui, ó, a quarta capa, tá aqui para todo mundo ver. Ótimo. Adorei as palavras. E assim, todas as vezes que eu leio tanto de colega top escrevendo coisas legais sobre o trabalho e utilizando, a gente se sente grato, né? Isso é muito bom. Você também tem isso Isso muito, né? mesmo. Muito colega te citando, né? É gostoso, né, Ícaro? Embora a gente não faz por causa disso, né? Mas é uma coisa que acaba vindo, né? Porque vem, como eu digo para você, eu tenho uma gratidão muito grande, né? Por você, né? Falei para você que uma vez eu estava olhando a internet e tal e achei o seu blog, né? E isso, nossa senhora, quantos anos tem isso? Uns 2014, dois 2013, né? aí, 2013, 2014, isso mesmo. E comecei a ler, óbvio que eu peguei a partir daquilo, né? E falei, vou estudar mais, quero entender mais. Puxa, que legal, né? Então você foi uma das pessoas, porque o seu nome não é um nome muito comum, né? Então, quando a gente ouve, eu falo assim, olha, quem será esse tal de Ícaro, né? E aí, eu não sei se você lembra, eu acho que foi num congresso de ortomolecular Que você que eu fui falar com me você. abordou perto do stand, né? Gente, uma desconhecida 10 anos atrás que estava começando a estudar a questão Exato. e falou: Olha, eu vi o seu blog, eu gostei muito do trabalho. Eu lembro até da posição geográfica do stand, não me pergunte por quê, dentro do Nossa. Congresso. Assim, Sim, tinha a sala que estava o Sorrentino, o Higashi, estava uma galera boa, sim. Eduardo lá dentro. E aí eu estava prestes a entrar para a palestra e você veio com crachá e tudo. Aí eu falei, caramba. E eu acho que a Giovana e a Kátia estavam lá também, no auditório, lá no fundo. E assim, eu lembro direitinho que você falou comigo, eu estou É, estudando os livros que eu estou iniciando nessa área. E aí, gente, virou essa gigante, né? Que é a Denise de Carvalho hoje em dia. é, E assim, não se fala de intestino no país, né? E saúde intestinal vinculada à integrativa, sem citar seu nome, né? Isso é muito legal de ver essa é, evolução astronômica, né? eu fico muito feliz, Ícaro, porque naquela época eu era uma pessoa curiosa, né? E na verdade isso é uma característica que eu tenho, assim, até para falar mal eu vou estudar, né? Até se for para criticar, fala, não, peraí que eu vou desmontar o que essa pessoa está falando. E de repente, opa, não tem como eu desmontar. Tá certo isso aí que ela falou. Mas como é que eu não sabia? Então, eu comecei, né? Porque eu era totalmente da medicina tradicional, né, Ícaro? Né? Minha formação foi super ortodoxa, assim, né? De faculdade, de escola, né? Então, até agora, eu fui no consultório buscar minha bioimpedância, que eu quero fazer uma bioimpedância bem cedo amanhã em jejum. E estava em cima da minha mesa, assim, um dos livros da USP que eu fui coautora, né? Que é o Tratado de Endoscopia Digestiva. E aí eu tava assim, olhando, eu falei assim, puxa vida, né? Aquela época eu tava totalmente dentro da casinha, né? Como o pessoal gosta de se gabar, né? Como superior, né? Porque tá na escola, sei lá, sabe? Eu tava na escola também, né? Eu tava lá dentro da USP, né? E a gente vê o quanto a gente é cego, né? Porque a gente só está enxergando aquilo. E era o que estava acontecendo comigo. A especialização da especialização, cada vez mais restrito o pensamento, né? E aí a gente precisa dessas pessoas também, né? Não vou tirar o mérito delas. Mas aquilo me deixava muito cega para outras coisas também. E quando eu senti a necessidade de sair daquela caixa, né, e colocar um pezinho para fora, é que eu percebi o quanto eu era ignorante. Porque eu sabia muito de uma coisa muito pequena, né? De uma especialização da especialização, né? Para quem não sabe, eu fiz cirurgia primeiro, né? Eu fui para a Espanha, fiquei lá, tanto que esse livro que eu tirei a foto é o volume de vias biliares. É isso, de fígado e vias biliares. Mas o que eu estudei mais fora do Brasil foi pâncreas. Então, quando eu voltei, fui fazer minha residência de cirurgia, e aí fui fazer
a residência de endoscopia e acabei ficando, né, que foi quando eu participei do livro, eu achava que eu sabia muito. Eu achava que, nossa, né? Tava lá em cima da. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, do seu trabalho, do meu trabalho, de outras pessoas, eu entendo essas pessoas, porque eu também já fui como elas. Eu também já achei que, nossa, que é essa pessoa? E eu sou da escola, né? Vamos dizer assim, né? E não sei disso, né? Quem que é ele, né? De onde que ele tirou isso? Por exemplo, hipocloridria, né? Uma coisa, 20 anos atrás, que era, eu terminei a residência de endoscopia em 2003, então a gente tem aí 20 anos, né? Então, 20 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em hipocloridria. Aí pega, abre um blog, né, de um colega que nem gastro e tá escrito hipocloridria ali. Aí você fala assim, que é isso daí? Que ele tá achando? Peraí. Deixa eu ver o que é isso. Ego, Caramba. vaidade, meu pecado preferido. Lembra o advogado do diabo? Sim. Né? E aconteceu, eu assim, não tenho vergonha de falar. Por quê? Porque foi ótimo. Foi ótimo, porque foi isso que me fez, quebrou minhas pernas, né? Vamos dizer assim, né? Me fez sair do lugar onde eu estava muito confortável, né? Embora, né? É, foi uma dor muito grande, porque eu perdi esse conforto, né? Na hora que te tiram as viseiras, né? Eu lembro de um professor meu que falava isso de filosofia. Então, na hora que você tira as viseiras, é que você vê como você é restrito, né? Então, naquele momento que eu comecei, você e outros colegas, o Vitor é um deles, né? Que você comentou aí. Eu tirei as viseiras e olhei para o lado e falei, caramba, né? Como é que eu não sabia isso, né? Como é que eu me achava a última bolacha do pacote sem saber disso, né? Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo na época, mas para o bom sentido, porque se você olhar a Denise de hoje, né, com 48 anos, quase 49, e você pegar a Denise aí de 37, 38 anos, eu tô mais nova hoje, fisicamente, do que eu era naquela época. E eu tô mais Eu nova vi as fotos, psicologicamente, mentalmente, do que eu era naquela época. Hoje minha eu cabeça vi as funciona. fotos suas. É, e, assim, curiosamente, eu fui fazer um vídeo sobre zona de conforto para as pessoas há um ano atrás. E eu queria ver para as pessoas o seguinte: eu já falei de hábitos saudáveis de vida, Denise, com a pegada de saúde. As Uhum, pessoas não parecem gostar de saúde, você tem que falar no contexto de doença. Já falei no contexto de sucesso, no livro preto, né, que você também escreveu um comentário lá. Não, gente, para ter sucesso você tem que ter saúde. Beleza. Nesse livro branco, No Domínio de Sua Saúde, eu resolvi falar de saúde como saúde, e quem não quiser ler, amém, um dia vai aprender pela dor. Mas aí, quando eu estava ainda gestando esse livro no ano passado, eu fui estudar por que o ser humano faz o que faz. Porque eu adoro neurociência, você uhum. sabe disso. E eu descobri que o ser humano faz o que faz por 5 motivos. Isso está no meu vídeo Zona de Conforto no YouTube. Primeiro, a gente faz para não sentir dor, tá? O ser humano morre de medo da dor. Aquele que fala para Uhum. você, eu não tenho medo da dor, mentira, ou não é humano. Uhum. Segundo, aliviar a dor. Quer dizer, se eu não posso não sentir dor, eu quero pelo menos aliviar a dor. Terceiro, prazer. Quarto, recompensa. Uhum. Quinto, porque é certo ou porque eu tenho que fazer. Então, quando eu fiz o vídeo, eu elenquei, eu vi o que psicólogos estavam dizendo, neurocientistas, médicos e tudo, eu procurei jogar, tá bom, no seu prisma isso serve, Ícaro? Foi com você? E claro que foi, e com você também. Uhum. Você teve que adoecer e a medicina Exato. tradicional virar e falar, coleguinha, não Não tenho o tem que te oferecer, o que né? fazer. E Exato. eu tive que tomar 5 tiros num assalto, tá? Virar paciente, ter que suspender a própria Dolantina na qual eu estava viciado depois de 5 dias para virar e contando rachadura no teto de um hospital, morrendo de dor, com 4 medicamentos diferentes para dor. Para Uhum. virar e falar, realmente, a gente faz de tudo para não sentir dor, para atenuar a dor, prazer, recompensa, e por último Porque é você certo. faz porque é certo.
Então, o ser humano é escravo de neurotransmissores, que são escravos de emoções primais e do processamento delas em termos de sentimentos. Exatamente. Agora, quando eu escrevi o Domine Sua Saúde, eu falei assim, eu preciso de colegas bons e críticos, tá? Mas muito bons na mesma área do que eu, para poderem revisar o livro e me dizerem claramente o que precisa mudar, o que não precisa e tudo. Aí eu chamei você, o Alan, o Adolfo, o Glaucius e a Ana Paula Rodrigues, cada um na sua especialidade. Vocês são alguns dos maiores cabeções de integrativa ortomolecular, dos que não desviaram. Eu não vou entrar no conceito de ego e vaidade agora, não vou. E aí eu falei, deixa eu ver o que eles falam do livro. E eu só vi coisas positivas. Então eu falei, tá bom demais para ser verdade. Então eu passei por pessoas leigas, mas que estudam a parte de hábitos de vida, de suplementos e tudo para ver. E a minha surpresa é que até agora as objeções do livro, elas são simplesmente ridículas. Eu vou te contar 3. Ridículas. Uma delas é, mais um livro do básico? Aí eu respondo da seguinte forma, a maioria das pessoas não faz o básico, senão a medicina não existiria. Porque 85% das patologias é causada ou agravada diretamente por hábitos de vida equivocados. E os outros 15% indiretamente. E os estudos estão mostrando isso. Eu botei no livro, você leu, você sabe. Estudo de quase 180 mil pessoas chinês, quase 90 mil pessoas europeu, americano de 30 mil pessoas, estudos de follow-up de 20 anos, mostrando, cara, é um hábito de vida para a saúde cerebral, para a saúde intestinal e companhia. A outra objeção é, você errou em botar ele como grátis, porque o que é grátis as pessoas não dão valor, sabe? Mas quando eu vi um gari, olhando o livro, um taxista, Uber, humilde, olhando o livro e falando, cara, que ótimo, eu vou ler porque isso aqui vai ajudar muito na minha vida. Eu falei, já valeu a pena, tá pago, tetelestai, tá consumado, sabe? Quem sou eu para usar as palavras do mestre, né, Jesus? Mas tá feito, sabe? Aí perguntaram aí qual é o livro, eu vou falar para vocês depois, mas é o Domine Sua Saúde, tá? Que a Denise escreveu, ó, a 4ª capa. Então eu tô finalmente na live com quem escreveu a 4ª capa, tá? Que é muito importante. E a outra objeção, ela é, assim, é de dar dó. Que é o seguinte, não adianta você tentar falar no Brasil, onde as pessoas mal leem e a maioria tem que ir de macaco, sobre como conquistar a saúde. Você tem que falar de doenças, sintomas e dores, que é um negócio bem de coach fuleiro, né? Você tem que resolver dores. E aí a pessoa, pela dor, ela vai querer aprender sobre saúde. Gente, quem pensa assim nunca vai ter saúde. Tirem da cabeça, nunca vai ter saúde. Saúde é prevenção. Saúde é prospecção do que não está bom e melhorar. Saúde é olhar para dentro, como Sun Tzu diria, conhece-te a ti mesmo, Sócrates. E Sun Tzu, para vencer todas as batalhas, conhece-te a ti mesmo, seu oponente e o seu terreno, sabe? Eu vejo aqui que se eu não tivesse um questionário de pré-consulta para o paciente preencher em casa e vir com tudo consolidado, na minha frente ele não saberia o que eu sinto, o que é mais importante, por que eu sinto e companhia. Então, me diga, por favor, qual que é a sua percepção dessas objeções que eu achei ridículas, mas são reais, ok? E qual que é a sua percepção do conceito de dominar a saúde para ter saúde? O que você gostou no livro? O que você viu? Eu acho básico, né, Ícaro? E embora, né, existam muitas pessoas falando no assunto, né? E hoje, lá quando você começou lá atrás, né, e eu, né, não tinha tanta gente assim. E muitas pessoas que estavam naquela época até saíram, né? Tem gente que eu até sinto falta, que eu assistia naquela época e que sumiram. Embora tenha muita gente falando, tem muita gente falando besteira. Demais. Então, eu acho que a gente ter alguém falando de forma com propriedade, como você fala, e de uma pessoa que tem experiência,
né, na área, não é uma pessoa que agora, né, porque o que a gente vê aí, Ícaro, com uma certa frequência, né? Pessoas que entraram outro dia na rede social e você chega lá, tem 800 mil seguidores, 900 mil seguidores. Aí você vai olhar, falando coisa para tirar dinheiro dos outros, né? Essa semana eu Sim. mexi num vespeiro quando eu falei da desparasitação. Porque a bola da vez agora é o parasita, Tudo né? A bola é da causado vez, por tudo que parasita. é doença vai ser curado a partir do momento que você fizer limpeza de parasitas. Então, assim, é de uma ingenuidade, né, da população que pega isso, né? A pessoa parte de uma premissa que tem um fundo de verdade e a partir dali ela cresce para tirar dinheiro do pessoal, né? Você está aí organicamente há mais de 10 anos fazendo seu conteúdo, ajudando com todos os livros que você já publicou. Então você é uma pessoa que tem a base para falar. E eu normalmente falo, gente, vai olhar quem é, né? Da onde surgiu essa pessoa, quanto tempo ela está na rede social, por que eles fazem? Muitos, né? Fica compilando o que um fala, o que outro fala, né? Eu vejo com uma certa frequência também, né? A pessoa pega um post meu, uma ideia, vai lá, dá uma mudadinha nas palavras, né? E usa a mesma ideia, né? Claro, a gente publicou, né? Se tornou público, você não tem controle, né? Sobre isso e tal. Mas existe muito isso, né? Então, eu acho que essas objeções, elas são várias. Ah, porque é gratuito. Se é gratuito, você está fazendo por algum motivo. Algum pagamento você recebe. Nem que seja o prazer, né? Ou o seu propósito sendo cumprido. Que para mim isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu vi alguém falando assim, eu queria passar numa consulta, não sei se é comigo ou contigo. Gente, a maioria das pessoas, se fizer o que tiver aqui, não precisa passar em consulta. É, é verdade. O Não livro é? eu escrevi, Se fizerem, né? Não precisa se pagar. fizerem, aí vai para a zona de conforto e para o que a gente falou, por que fazer? Porque quando você transforma o que é certo no que é prazeroso e te dá a recompensa de não sentir dor, você atingiu a receita, né? Mas o negócio é se fizer mesmo, porque a nossa parte a gente faz, Então, a gente disponibiliza muita coisa gratuita. Mas assim, vou te falar duas coisas. Primeiro, eu e você somos pessoas que fazemos por propósito. Isso é claro, tá? Tatiana está agradecendo pelo livro. Eu que agradeço vocês pela confiança. Leiam que vocês vão gostar, pratiquem, que vai mudar vidas, tá? Então, eu sei que você faz por propósito, sabe? E isso desde que você começou a aparecer nas redes. A gente vê que você não faz post para angariar seguidor, você não faz post para encher consultório, você não faz post sensacionalista, tá? Eu também não, porque a ideia é propósito. Eu penso muito no seguinte, se eu morrer hoje e Jesus Cristo vier me perguntar, então, antes de eu falar, o que você fala sobre a sua vida? Eu vou dizer, olha, esquece aquelas coisinhas erradas lá, porque a maioria foi propósito, tá aqui, sabe? E eu sei que você faz pelo mesmo, por propósito. Agora, hoje em dia, você falou de colegas, hoje em dia tem mais uma coisa que está acontecendo que eu lamento muito, que é a inteligência artificial está fazendo posts e livros inteiros. E as pessoas estão consumindo como se fosse a oitava maravilha daquele autor. Só que a inteligência artificial está tirando a base de algum lugar. Adivinha de onde? De você, de mim, do Vitor e companhia. Ela aprendeu. Eu fiz questão de escrever o Domínio Sua Saúde 100% sem perguntar uma coisa sequer para a inteligência artificial. Sabe que eu nem Ah, sei não. usar isso daí? Pois é, Eu nem eu sei usar. sei, eu sei, mas eu gosto de usar hoje em dia em palestra para validar o que eu estou falando para as pessoas entenderem. Sabe por quê? Já atingimos um ponto onde a pessoa pega o que você falou, joga no chat GPT para validar se aquilo está certo ou não. Só o problema é que já tem mais outras 200 inteligências artificiais em estágios diferentes de aprendizado. E eu estou
vislumbrando um futuro muito complicado das pessoas cada vez mais dependentes, inclusive para a saúde. Uhum. O problema é que pode o chat, as inteligências do dia serem tão corrompidas quanto o colega pela indústria da doença. E aí? Você confiou sua vida Pode, porque a ela vai quem? ter que se alimentar de algum lugar. De algum lugar. E você Ou não ela vai sabe de ter que onde ela seguir está se alimentando, né, ou vai Ícaro? ter que seguir diretrizes de algum lugar que mantém, né? Diretrizes. Por exemplo, uma inteligência artificial da China, assim que ela começou a questionar o comunismo e o socialismo, ela foi desligada. Porque ligaram, deixaram alguns dias, conversou com um monte de gente, daqui a pouquinho foram perguntar para ver se ela estava nivelada, né? E a partir do momento em que ela começou a questionar o regime, foi desligada. Agora, Isso. e isso na medicina, como é que fica? Porque eu já estou vendo posts que são da inteligência artificial, total. E as pessoas continuam fazendo assim, ou não se nutrem em saúde, ou não se nutrem com qualidade, ou já não checam mais se o negócio não é padrão choquei. Tem Exato. gente no Brasil, um quarto da população do Brasil, até saúde, eu estou chutando um quarto, deve ser mais. Já embasa até o seu cuidado de saúde em blog de fofoca, Denise. É verdade. Eu joguei isso na internet, isso é absurdo. Isso é absurdo. Você fala muito sobre intestinos, mas você não diz que um intestino saudável é a chave para tudo, né? E muito menos o parasita de um intestino não saudável, que tá feio o negócio. Realmente tá feio. Tá feio. Essa questão do... Foi uma coisa que eu tenho visto, mas eu falo, olha, eu tenho um costume de falar, de defender o que eu acredito ao invés de atacar. Né? Eu falo assim, não, eu vou usar o meu espaço para defender o que eu acredito. Até que eu recebi um e-mail de uma paciente minha, ela está tão desesperada que ela está sonhando com os parasitas. Ela quer ficar tomando antiparasitário mês sim, mês não. Porque Meu Deus. ela fica seguindo perfis na rede social que ficam só falando disso, né? E como se tudo fosse por isso. Mas aí a pessoa toma aquilo para si, e ela não percebe que a pessoa, obviamente, ela tá só falando daquilo, direcionando para aquilo, porque ela vai vender a solução para você, Claro. né? Então, normalmente, ou é um curso, ou é um tratamento, ou é um suplemento, né? Infelizmente, é isso que tem acontecido. E aí, na hora que eu recebi esse e-mail, eu falei, ai, ó, agora chegou perto de mim, eu vou ter que falar alguma coisa, né? E aí eu fui e falei, olha, vocês tomem cuidado, parasitas estão conosco neste planeta, né? Aliás, estão muito antes da gente. Né? Se eles fossem tudo isso, a gente nem estava aqui enquanto espécie, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de visão crítica, é só sair do medo, porque o que eles estão lidando? Com o medo. Olha só, você está todo infestado, olha só o que é. Olha só, fez um exame aqui, tinha um parasita tal, tal, tal. Gente, eu fiz colonoscopia anos. Quantas vezes vocês acham? Isso eu fiz, Ícaro, pelo SUS, tá? Na Baixada Santista. Quer dizer, mais Você... chance de encontrar. Não, assim, era pessoas muito carentes. Eu nunca vi um parasita no exame de colonoscopia. E o pessoal fica achando que todo mundo é a coisa mais fácil. Quando sai um vídeo desse, é porque realmente foi uma coisa muito diferente. E o colega, na hora, falou: olha, vamos gravar, porque isso não é uma coisa que a gente vê. Mas as pessoas estão achando que é o feijão com arroz, né, da nossa prática. E não é assim. Até para eu tratar uma parasitose, o certo é que eu trate quando há uma alteração clínica associada. Por quê? Porque a gente tem um parasitoma, que é um microbioma, né, composto por parasitas, que tem função imunológica. Então, quando eu tomo uma medicação para tratar um parasita, eu também afeto esses outros. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Mas as pessoas não querem ouvir, as pessoas estão... Então, assim, eu acho que todas essas críticas, digamos, ao seu livro, né, na verdade, só fortalecem mais. Que você não está ganhando dinheiro diretamente com isso,
que você é mais um, mas é um que fala certo, que está falando corretamente o que tem que ser falado. Que não é uma pessoa que surgiu outro dia na rede e tem como objetivo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é lícito, meus queridos. O problema é colocar isso na frente de tudo, na minha Exatamente. opinião, né? Exatamente. Que aí vai passar na frente, em cima de todos e de todos para justificar. A gente tem a roda da vida. No final do meu livro, eu mostro a roda da vida. Você conhece a noção da roda da vida? Você viu lá, né? Seria você colocar toda a sua vida numa roda para poder ter uma ideia de quanto você está dando de atenção para cada área. Então, quanto mais um raio está cheio, mais você dá atenção para aquela área, e quanto mais está vazio, menos. E eu digo para as pessoas, para uma pessoa que perguntou, tá, doutor Ícaro, eu boto lá, vejo que tem desequilíbrio, para que serve a roda da vida? A sua roda tem que ser capaz de girar. Se você jogasse ela, ela ser capaz de girar. Você sabe por quê? Porque se ela não girar e você forçar, ela vai se lapidar e homogeneizar tudo. Entendeu? Entendi. E aí, quando você não modula certo, você vai ter a vida modulando para você. Esses dias, eu estava com... Eu vou poupar detalhes, senão as pessoas podem identificar quem é. Estava conversando com um médico que atingiu o topo da sua carreira, uma clínica top, com seus aparelhos e tudo. O topo da sua carreira na vida, tá? Mas ele está mudando de país, porque o país não tem mais nada para ele, porque para chegar lá no topo, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde mental, ele perdeu o tempo de saúde até física, tá? Cardíaca e companhia. E hoje em dia ele não fala, mas eu tenho certeza que a ideia agora dele é: eu preciso de um Ctrl Alt Del em vida, porque senão não vale a pena seguir. E isso me deixou bem impactado pelo seguinte: eu deixei um monte de convite para trás na época que você me conheceu. Um monte, já tinha deixado e deixei desde então. Por quê? Para ver minha filha crescer, tá? Para consolidar um bom relacionamento de família. Você sabe que eu sou muito família, você também é. As pessoas acham que não. Que a gente posta na academia, posta viajando, posta fazendo uma aula tal, posta tomando café, né, e tudo. Mas eu vi que a roda da vida minha, ao longo de toda essa vida, ela ficou o máximo possível equilibrada. E a de muitos que hoje em dia até olham para trás e tentam resgatar o tempo perdido, não. Por isso que eu botei a roda da vida no livro também. No final, do tipo, você aprendeu os hábitos de vida, aprendeu para que eles funcionam, aprendeu influência de genética, de exame, de suplementação, aprendeu que você tem que ter postura, tem que ter atitude, tem que botar tudo isso na sua vida a partir de hoje. Joia? Por quê? Porque a roda da sua vida é que te permite viver e não só meramente sobreviver da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você sobreviveu durante muito tempo, né, Denise? Eu também. Eu também. Então, quando você só sobrevive por um tempo, você aprende que essas ferramentas são ouro para você viver. Mas elas são o básico que muitas vezes você não faz porque é básico demais. Teve um cara, eu já contei isso em live, não sei se foi com você. Eu fui numa capacitação dele, isso foi há mais de 10 anos atrás. O cara é um dos papas dos hormônios no país. Você já deve fazer ideia de quem é. Em uma das aulas, ele falou um caso clínico que era para a galera decifrar, né? No começo do caso, eu falei, vem cá, quais são os hábitos de vida do paciente? Quanto de água ele bebe, como ele se alimenta, ele respira direito no dia a dia? E o nível de estresse, dorme direito, se exercita? Não, isso aí são commodities. Aí, como assim? E commodities significa, pelo que ele explicou lá na frente de um auditório cheio, isso aí, ou todo mundo já faz, ou é básico demais e deveria estar fazendo, ou a gente entrega um papel dizendo como fazer e a gente vai para o que importa, que é hormônio, suplemento, fitoterápico e tudo. Gente, eu nunca mais fui numa capacitação dele. Nunca mais. Me convidou para dar aula depois numa capacitação, não deu certo, graças a Deus.
Porque, Denise, eu não sou perfeito, mas eu acredito que se você quer chegar no degrau 3 da escada e você pular direto do 1 para o 3, a maior chance é de cair, não é de você atingir com firmeza. E o Sim. degrau 1 são os hábitos saudáveis de vida, é o estilo de vida, é o que você fala, é o que eu falo, é o que o Alan fala. A gente gasta, investe 20, 30 minutos de cada consulta nisso, não é? Total, total, total. E às vezes o paciente não entende por que a gente pergunta, né? Parece que a gente é Alienígena. fofoqueiro, né? Que tá médico é perguntando esse que não fala tanto, de né? remédio? Né? Para quê? Para quê? É uma terapia agora, né? Outro dia a paciente falou, nossa, eu tô falando com você mais do que eu falo com a minha terapeuta. E eu achei engraçado, assim, eu sei que a gente acaba falando e levantando até muitas dores às vezes, né? Quando você pergunta muito e tal, mas faz o paciente refletir também. E o que é importante? As pessoas acham que vão ao nosso consultório e a gente vai dar a pílula mágica, né? Que valeu lá quanto você pagou de consulta, né? Que foi a escolha da pílula certa, que vai fazer com que você tenha toda a sua saúde de volta, né? Sem precisar fazer mais nada por isso. E, na verdade, nós somos um trilho. Quem toca essa locomotiva é você. Então, o trilho é o livro do Ícaro, o trilho é a rede social, o Os seus trilho livros. os meus livros, a consulta também, né? É um trilho, mas quem vai tocar esta locomotiva para frente é você. Tem paciente que faz isso, olha, eu tenho uma paciente que inclusive ela fez um stories hoje, eu amo ela de paixão. Ela chama Maria Rafar. Ela é Eu uma vi, você psicóloga. compartilhou a da banana? A Na banana? do saco de banana. Ela não estava com o saco de banana? Não era banana, era? Eu. Não, ela tava com saquinho com as... Era com batata doce. Ah, tá. Então Ela tá bom, é eu achei uma que fosse banana. pessoa, pensa numa pessoa sensacional. E ela é daquelas assim, olha, não vem com esse mimimi pra mim se você não fez sua parte. Honra com tuas escolhas. Ela sempre fala isso na rede social dela. E o dia que ela veio no consultório, eu falei assim, nossa, eu sou tão sua fã, falei pra ela. Por quê? Porque é isso que eu gostaria que as pessoas tivessem em mente. Honra com a tua escolha. Não terceiriza essa escolha. Então, quando a gente está falando aqui, quando a gente fala em consulta, quando a gente fala no livro, né, quando numa palestra, numa entrevista, né, para televisão, para o rádio, para o que seja, a gente está reforçando o trilho. É só isso. Mas quem vai levar é você. Então, ler conteúdos, e quanto mais puder ler, melhor. Lê o conteúdo do Ícaro, lê o meu, lê o de... Tem muita gente boa que está aí há muito tempo. Mas é necessário saber separar um pouquinho o joio do trigo. Se vocês perceberem que o perfil é para deixar você com medo, é só falando desgraça o tempo inteiro. Não fala de hábito. Não fala como você... Por exemplo, tá todo mundo infestado de parasita. Tá, como é que eu resolvo isso? Você faz aqui o meu protocolo, toma aqui meus suplementos, que vai ficar bom. Tá, e como é que eu faço para não pegar de novo? Vamos dizer. Não, você tem que repetir isso daqui um mês. Pois é. Gente, tá gerando dinheiro assim como a indústria farmacêutica faz contigo. Se você tem que fazer algo extra todo mês que não seja um hábito de vida, você tem que tomar um jogo de substâncias todo mês, todo ano, assim, para poder ficar bem, algo está errado, sabe? Não, Ícaro, mas você prescreve ômega 3 para a vida inteira, coenzima Q10 a vida inteira, licopeno para a vida inteira. Sim, licopeno porque você não vai comer 10 tomates maduros, cozidos todo dia. Então toma seu licopeno. Você não vai comer 500 gramas de peixe de águas salgadas orgânicas profundas todo dia. Então toma seu ômega 3. Você não vai comer frutas, verduras, legumes extremamente variados, como a Denise come, né? Todos os dias, para obter coenzima Q10. Então tome sua coenzima Q10. Mas tirando essas coisas, se você virou escravo de um protocolo que a pessoa vende para a vida inteira, você devia estar se perguntando, eu não consigo ter saúde sem isso?
Eu nasci E com. sabe, Ícaro, mesmo você falando do ômega, da coenzima Q10, do licopeno, eu vi uma colega que, inclusive, já foi minha aluna, eu gostei muito do que ela colocou no perfil dela. Ela estava falando assim, eu estou viajando, e aí eu sei que vocês estão perguntando, o que eu trouxe de suplementos? Eu achei ótimo. Ela falou assim, gente, suplemento diferente de medicação, eu posso viajar sem ele? E Exatamente. eu achei sensacional, nem sei se eu comentei alguma coisa no post dela, porque eu falei, é isso. Você não vai morrer hipertenso ou não vai ter um colapso em nenhum lugar porque você deixou de levar o seu suplemento. Mas Não o tem. remédio, sim. Mas o remédio você não pode viajar sem. Pega um diabético, que nem minha mãe, que é usuária de insulina. Uma vez ela estava indo para, sei lá, viajando, acho que era para os Estados Unidos, e esqueceu a bolsinha da insulina dentro do banheiro no aeroporto. Só foi lembrar quando já estava descendo o avião nos Estados Unidos. E o desespero para ficar sem a insulina? Para achar um médico para prescrever, para conseguir pegar a insulina lá, que é super burocrático. Isso é um problema. Então, quando hoje, por exemplo, a minha mãe fala, nossa, você toma tanto suplemento? Mãe, eu tenho um estilo de vida que é condizente com o meu suplemento, para começar. E, em segundo lugar, você toma insulina. Só que eu posso viajar, que nem eu viajei agora no Natal, sem suplemento. Você pode viajar sem a insulina? Não Você pode. tinha que derrubar sua mãe desta forma? Caramba, que maldade, hein? Meu Deus, A minha Mortícia mãe, Adams tadinha, essa. tadinha. É que minha mãe, assim, como a maioria das pessoas, não teve educação em saúde. Foi sempre ao médico e sempre o que ela recebia era uma prescrição. Minha mãe estava virando diabética há 30 anos. E toda vez que ela ia no médico, o médico falava assim: volta o ano que vem. É, Nunca sentou e falou assim para minha mãe: olha, esse pão que a senhora está comendo 3, 4 vezes, sei lá, ou todo dia, esse suquinho de laranja que é saudável, ou esse bolinho que você faz toda tarde, porque a gente sempre teve bolo à tarde em casa, né? Bolacha recheada que você compra um pacote por dia para suas filhas. Isso daí vai deixar você diabética, né? Ou vai deixar seus filhos diabéticos. Minha mãe não recebeu educação em saúde. Eu sou uma pessoa de uma origem simples, Ícaro. A gente não tinha o acesso a médico normal, obviamente, né? Médico do SUS, né? Eu nasci numa santa casa com parteira, né? Então, assim, é óbvio que minha mãe não recebeu. E minha mãe conta, por exemplo, que ela começou, minha mãe, quando me teve, tinha 21 anos. Por aí seja 21, 22. Então, você imagina, né? Super tadinha, né? Muito simples e ela veio de um lugar muito simples. E aí ela começou a perceber estria na barriga. Aí ela chegou pro obstetra lá do SUS, né? E perguntou, nossa, o que é isso na minha barriga? Que ela não sabia o que era aquilo. Ele falou assim, isso é sinal da maternidade. E minha mãe engordou 22 quilos. eita, você é obesogênica, hein? Denise é Pois é. obesogênica. Pois é. E olha, eu não sei como que a família do meu pai é bem saudável, assim. Mas e meu pai também, meu pai tem 82 anos, só toma remédio para a próstata. Genética boa, né? Boa, De um lado, boa. não tem pressão Excelente. alta, não tem diabetes, não tem nada. Eu puxei meu pai. Mas a coitada da minha mãe não teve educação. E a Não era para ele ter maioria chegado. das pessoas não continua do mesmo jeito. Continua. Continua isso, gente, porque eu tenho quase 49 anos. Então, se você entender que minha mãe veio do sertão, né? E era uma pessoa muito de origem simples, que ia lá no SUS, que eu nasci de parteira. Você tem. Ela falou assim, coitada, porque foi naquela época. Mas hoje a gente ainda tem gente que tem o mesmo nível de atendimento em saúde. Isso daí é próprio da maternidade. Foi isso que ele respondeu para minha mãe. Não era para ele falar, olha, a senhora está engordando demais. E a senhora vai ter uma. Minha mãe teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez, ou sua segunda. Imagina a chance dela ter de novo. Sim, sim. Não, ninguém ele não falou nada, isso daí é da maternidade. Então, assim, gente, é triste isso, né? Você não dividir
o conhecimento. Então, hoje, quando a gente fica aqui, né, falando, né, já encurta, né, um pouquinho o seu caminho, né? Encurta o trabalho do colega que vai te atender. Que muitas vezes, né, tá trabalhando em convênio, tá trabalhando no SUS, eu já trabalhei assim, né, em lugar que eu ia lá atender para atender 30 pessoas numa hora, num Também. pronto-socorro, né? Já fiz isso, opa, aqui, era enxugar gelo, né? Aquela loucura, né? Então, você chegando com conhecimento, você está fazendo a sua parte. Porque o conhecimento, ele é democrático. Olha o que o Ícaro está fazendo, gente. Dando de graça o conhecimento que demorou quantos anos para você ter? Né? Quanto tempo você estudou para ter isso e você está distribuindo isso? É, e eu soltei eu vou soltar um post um pouco mais pesado sobre isso, que não é para vocês, porque vocês eu falo, Alan, você, né, Adolfo, Glaucio e companhia, mas é para falar para várias pessoas que objetam uma ideia dessas. Gente, faz você também um material gratuito expressivo para ajudar as pessoas, porque se Deus nos deu o dom, se a gente é médico nesse orbe agora, não vou entrar em termos, né? É porque não é à toa, ninguém vem para cá à toa. Exato. Então Deus quer que a gente compartilhe esse conhecimento, mas se você não quiser pegar, se você continuar querendo ser um ignorante com o celular na mão, quer dizer, o mundo na mão no Google, tá? Mas você não quer usar para o bem. Você prefere ficar passando timeline e ver vídeo engraçadinho e ver fofoca e tudo. Que eu também vejo claro. quando eu quero descontrair, a Denise também. Ontem, 1 hora da manhã, eu estava assistindo Partoba dos Irmãos Piologo, o pessoal se estrepando, morrendo de rir. Porque eu fui malhar tarde, tinha comido, precisava ficar um tempo ainda para fazer a digestão, comi bem tarde. Eu fui assistir, fui rir. Mas você acha que eu passo o dia inteiro fazendo isso? Nem eu, nem a Denise, nem quem quer chegar a algum lugar. Exatamente. E assim, não é só o meu livro. Sim, perguntaram se tem físico? Tem. E o físico, a gente está cobrando só o frete aqui no consultório e mandando para quem queira. É só ligar aqui. Tem essa, porque como eu consegui um patrocínio para imprimir, a gente está fazendo isso. Você liga, paga o frete e a gente manda. Que legal. Aí vem o que os outros estão falando, Denise. Qual é a pegadinha? O que você está ganhando com isso? Nada, meu filho. Larga de ser paranoico. Nada. Eu já tenho tudo. Eu olho para minha vida, eu tenho tudo. E a Denise também. Uma família maravilhosa, uma saúde impecável. Eu zero metade das máquinas da academia. Eu tenho 48, vou fazer 49 agora em agosto. Sabe? Tenho as minhas coisas de ombro, de coluna, tudo. Quem chega à nossa cidade sem ter alguma coisa? Vai ter. Exato, né? exato. Mas uma saúde excelente, uma família. Faz parte. Envelhecer é girar uma roleta. Algo vai sair. Agora, se você não tem saúde de base, se você não vê o material da Denise, não lê o livro, não pratica na sua vida, você vai girar essa roleta várias vezes. E você não precisa girar essa roleta várias vezes. Exatamente. Se você melhorar os seus hábitos de vida, sabe? Se você colocar na sua vida um por semana, vou ajustando, você vai precisar menos de consultas, menos de exames, menos de remédios, vai ficar menos tempo doente, porque vai ficar algumas vezes uma infecção, uma topada de dedo na porta, o que quer que seja. Mas você vai ver um outro lado da saúde que é, nossa, há quanto tempo que eu não adoeço, sabe? Eu faço isso no meu dia a dia, a Denise também. Sim. E olha, vou ter que tocar num ponto aqui. A Denise tá aí, linda, ela é uma pessoa super simpática, a gente já saiu algumas vezes com os respectivos e respectiva. Aliás, esse ano tem que sair, né? De novo. Tem que sair. Vamos ver. Vamos nos encontrar de novo. Vamos ver. E assim, ela é essa, a live, o tempo inteiro, do mesmo jeito sempre. Mas essa mulher, ela é pós-menopausa repondo, tá bom? Então, se você tem um espelho de uma mulher pós-menopausa, ai, eu tô mal e tudo, tenha certeza que não é, porque não é uma Denise. São os hábitos de vida, é a suplementação, são os hormônios, é como cuida da saúde. É tudo. É tudo. Então, enfim, eu já falei demais sobre isso aí. Eu queria, Denise, que você... deixa eu ver, são 8h17, já é bom a gente ir começando a encerrar.
Eu queria que você, na tua experiência, de gente que já escreveu muita coisa como eu escrevi, a gente é muito compatível, tá? Uhum. O que você pode destacar para as pessoas, ou que viu no livro, ou da tua experiência, que seria o principal para as pessoas fazerem a partir de agora, ou seja, a pessoa que está assistindo esse vídeo atemporalmente, agora, sabe? O que é que você orientaria? Comece por aqui e faça isso que você vai conseguir ter uma melhor saúde. Depois eu complemento com, acho que você vai ficar surpresa com o que eu acho que seria o começo. Vamos lá. Para mim, o começo, eu vou falar até da minha experiência, né? É o controle do estresse, Ícaro. Eu acho que o controle do estresse é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. Hoje a gente vive num ambiente, num mundo que é tudo muito rápido. Você tem que ter resposta rápida para tudo. E você é cobrado o tempo todo por isso, né? No caso, nós mulheres, né? Criando filho, cuidando de casa, ainda tem que estar bonita, ainda tem que atender, né? Bem, né? Tem que cuidar dos pais, dos filhos, tem que fazer tudo isso e com um sorriso no rosto, sempre feliz e nunca falando não. Então eu acho que isso é um dos grandes. Se eu pudesse falar uma das principais coisas, que depois você controlar o estresse, tudo fica mais fácil. E eu acho que praticamente no mesmo patamar está a dieta. Todo quem me conhece sabe que eu faço exercício físico todos os dias, todos os dias. Raramente eu perco um dia. Mas para mim o exercício vem depois. Para mim é o controle do estresse e a dieta. Controle do estresse e a dieta. Depois o exercício e o sono. Sim. Que são coisas assim meio básicas que tá só no seu poder, né? Não tá no outro. E para finalizar, e não menos importante, a espiritualidade. Você ter um propósito, você ter uma. E a espiritualidade pode ser qualquer uma que você tiver, Sim. né? Na sua religião, no seu. Mas você entender que há algo maior que a gente. Que a gente é um grão de areia no meio de uma praia, no meio de. A gente não é nada. Então, aquela coisa de você sabe com quem você está falando, né? A gente não é nada. A gente não é nada. A gente é insignificante perante o todo, né? Que é muito maior. Então, quando você tem uma espiritualidade, quando você acredita que algo rege tudo isso e que existe coisa boa nesse mundo, existe o bem, também te dá um alento, né? Que a gente vai colher. Não... E a gente, obviamente, que a gente não faz pensando nisso, mas você sabe que um dia você vai colher, né, o resultado Sim. de tudo de bom que você faz para o outro. Comparando-se no tamanho, a gente realmente não é nada, é insignificante, né? Uma partícula. Mas eu lembro de um pedaço de filme que eu postei, que eu chorei quando eu vi. É um filme que eu assisti, gostei, mas quando postaram, eu extraí e postei, que é assim, tá vendo esse céu? São bilhões de galáxias, são milhões de planetas possivelmente habitados. O criador de tudo isso, para ele, eu sou só um grãozinho de areia ou menos, mas ele sabe o meu nome. Cara, eu arrepiei, eu falei assim, meu Deus, a espiritualidade é saber que ao Sim, mesmo tempo que nós somos insignificantes em sim. proporção, nós valemos tanto que Deus nos dá todos os dias as condições, principalmente você que tem um celular e acesso a conhecimento, de poder melhorar todos os dias. Então, o que eu falaria? São 12 hábitos de vida, os principais. Tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Respirar fundo mais vezes ao longo do dia, as pessoas não respiram direito. Se alimentar direito, exercitar periodicamente, sono, pegar sol, gerenciar o estresse, como ela falou, tudo isso. Mas, eu diria que a primeira coisa que você pode fazer a partir de agora, quando você desligar dessa live, é buscar conhecimento de qualidade. Porque como está no Talmud, cuida dos teus pensamentos, né? Porque eles virarão teus, como é que é? Pensamento vira ato
que molda o caráter, que molda o seu destino. Mas tudo começa no conhecimento, que é ele que embasa os seus pensamentos. Então, se você quer fazer o certo a partir de hoje, busque conhecimento de qualidade para saber o que é esse certo. E eu estou falando isso para você necessariamente ler o livro? Não. Para você necessariamente ir no perfil da Denise e devorar todos os posts, ou no meu? Não. Para você achar a sua fórmula. A gente só está oferecendo um começo, uma forma de começo. Mas a principal forma é você, a partir de hoje, pensar, deixa eu investir um pouco mais de tempo todo dia em adquirir conhecimento de qualidade, porque essa aquisição que vai moldando o seu pensamento para melhorar, e a partir daí, o céu é o limite, porque você vai construir um destino melhor para você. Perfeito. Eu tenho certeza que metade das pessoas que está assistindo a gente agora está mais sobrevivendo a cada dia do que vivendo. E está doida para viver. Por isso que está assistindo a gente. Exato. Pois eu te digo que quando você parar de cuidar da saúde de forma reacional, ou seja, eu vou levando a vida igual a sua mãe, sua avó, Sim. e a minha mãe e minha avó. Eu vou levando a vida da melhor forma possível, bem intencionada, e quando eu adoecer, eu procuro apoio, conhecimento ao médico. Não. Hoje mesmo, olhe, o que eu já tenho que não está legal, e o que eu identifico de hábitos, aí o conhecimento vai te ajudar a identificar que eu possa mudar. Mude. E você vai ver que passar a viver ao invés de meramente sobreviver vai ser uma consequência natural que você alcança até o final do ano. Eu tenho certeza. Né, Denise? E aí você não quer voltar mais? Nunca mais. Nunca mais. Você quer sobreviver? Porque uma mente, depois que se expandiu, nunca volta ao tamanho original. Né? Perfeito. Agora, isso aí é muito empolgante poder falar sobre isso, ainda mais como uma pessoa que entende, porque passou por isso e fez. Você se reinventou quando você sofreu com a doença autoimune e tudo. Sim. Você se reinventou, a depressão. Sim. E tudo. Eu fui obrigada a me reinventar também com os tiros, com a coluna, com a cirurgia no ombro e tudo. Mas quando você ser forte e ter sucesso, não é sobre cair, é sobre como você se levanta. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Vamos fechar com uma chave de ouro que a pessoa entende que é possível chegar lá. Você faz aniversário em que mês? Março. Por isso que eu sou mais velha que você. 5 meses, nem é esse tanto. 5 meses. Mas a dinossauro, então, é você, gente. É uma dinossauro do bem, da saúde, porque é mais velha do que eu, e sabe muito a Denise. Denise, palavras finais. Muito obrigado por ter participado da live. Eu espero que a gente possa combinar mais lives para bater papo, tá? Hoje eu quis saber suas impressões sobre o domínio de sua saúde. O link para baixar tá aí, tá, gente? Gratuito, tá? Mas eu queria que a gente conversasse mais vezes sobre temas em geral, porque quando a sintonia é boa, tipo, se juntar eu, você, o Adolfo e o Alan, já dá para fazer um papo igual a gente fez daquela vez, super top. A gente já fez no YouTube. Um prazer, Ícaro, fazer parte disso, como você faz parte da minha história. E honrada de ter meu nome junto com o seu. Obrigada por essa oportunidade da gente também modificar o caminho das pessoas. É um prazer, eu que te agradeço, viu? Eu que tenho que tirar esses 2 minutos finais para dizer o seguinte. Aquela música do Nat King Cole, Unforgettable, né? Que a Natalie Cole, numa montagem, cantou com o pai dela, eu choro toda vez que eu vejo, né? E assim, no refrão da música tem That's why darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. Então, a música fala, então, querida, é incrível que uma pessoa tão incrível me ache inesquecível também. Então, eu posso dizer que o honrado de você ter aceito o meu convite para estar aqui e tudo, a honra é toda minha, porque eu acho você incrível. Eu e com certeza milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Então, eu agradeço a Deus pela tua vida e que Deus abençoe e proteja sempre os seus passos, porque você pode ter certeza que você já ajudou a salvar milhões de pessoas. E
eu vivo aprendendo com gente como você. E eu conto nos dedos com quem hoje em dia eu invisto meu tempo para aprender. Obrigado, Muito viu? obrigada, meu querido. Eu que te agradeço demais. Obrigada, gente. Obrigada aí o pessoal que segue o Ícaro, que me deu essa oportunidade aqui de me ouvir. Eu agradeço de coração, Ícaro. Fica com Deus, que Deus te dê muita, muita saúde, viu? Para todos Você e nós. sua família. Beijão. Um Você e beijo. sua família também.